Bom, gente, como a Vanessa falou, né? Meu nome é Kaique, tenho 27 anos, faço parte aqui da comunidade Nelson Cruz, também faço parte da Missão Belém, né? Que somos todos uma coisa, estou aí na comunidade há mais ou menos uns 5 anos, caminhando para os 6 anos. Né? Eu acho que a maioria aqui eu já conheço, também já me conhecem também, né? Mas quem não me conhece, tá bom? Como nós falávamos no início dessa noite, né? Nessa semana a gente está falando sobre... Nessa semana não, aliás, durante essas semanas, né? Nós estamos falando sobre o amor de Deus. Nós estamos vivendo um seminário de vida no Espírito Santo, que nada mais é uma profunda experiência com a misericórdia, com o amor do nosso Deus. Então, semana passada nós falamos de um tema. Quem estava aqui semana passada lembra? Qual foi? O amor de Deus. Agora nós vamos para o extremo. Nós vemos a parte boa, né? Que falava sobre o amor de Deus. E agora nós vamos lá para o outro extremo. Que hoje nós vamos falar sobre o do povo de Deus. Tem muito aí? Tem ou não? Vixe, cheio, né? Lotado. Misericórdia. A começar de mim, viu? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E essa noite a gente vai aprofundar, dizer melhor sobre isso. Mas ainda falando um pouquinho que a gente comentava na semana passada sobre o amor de Deus... Eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar. Eu gosto muito de interação, viu? Então, a gente pergunta, aí o outro responde. Se tiver alguma dúvida também, procura no final, a gente esclarece. E assim a gente vai levando. Mas quem aqui gosta de se sentir amado? Amém? Todos nós gostamos de ser amado. Quem não gosta, né? De receber um mimo. Quem não gosta de receber um elogio, quem não gosta de ser abraçado, quem não gosta de ser cuidado, não é verdade? Porém, quando a gente fala da questão do amor de Deus, nós falamos também de algo que aconteceu lá atrás, que foi o início de tudo, que foi lá ainda em Adão e Eva, que falava com relação ao pecado. Né? O pecado nada mais é, povo de Deus, do que um obstáculo que nos impede de viver e sentir esse amor de Deus. Pergunta, mais uma vez. Todos os dias a gente acorda na disposição, sentindo o amor de Deus. Nossa, como Deus me ama. Sim ou não? Sim? Não? Alguns, talvez, tem que estar num nível de santidade muito bom, de intimidade muito bom com Deus, para viver essa graça, essa bondade do nosso Senhor. Mas trazendo isso para a realidade do nosso dia, às vezes a gente até acaba... Uma vez eu vi até foi na internet que falava assim, né? O ser humano, ele até acorda de bom humor. O que corrompe isso é o transporte público, né? De manhã. Né? E aí se foi... Opa, bem melhor. E aí se foi toda aquela experiência, aquela certeza de se sentir amado. A última coisa que a gente lembra é do amor de Deus. Mas por que disso, povo de Deus? Porque Deus, ele deixa de nos amar em algum momento? Então por que a gente não sente esse amor constantemente? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E falando um pouquinho mais com relação a esse amor de Deus, o amor de Deus, ele é uma graça por nós. Já ouviram aquele termo, tipo assim, a graça é de graça? É exatamente isso. Deus não cobra nada, ele te ama de graça. É uma graça que ele te dá, que ele te doa. E a maior graça foi ter dado seu Filho único numa cruz por cada um de nós. Por mim, por você. Tá bom? Temos o pecado, que é o nosso obstáculo, né? É como se fosse dois extremos. O humano, ele está desse lado, querendo ser amado. Deus está do outro, querendo te amar e te abraçar. E vem o pecado exatamente no mesmo e corrompe tudo isso. E aí a gente não consegue viver esse amor com tanta intensidade, com tanta profundidade. Tá bom? Então, claro, para nós, o pecado, ele é um obstáculo. Tá bom? Um obstáculo que te separa, que me separa, que nos separa do amor de Deus, tá? E esse pecado nas nossas vidas, ele sempre traz uma consequência muito forte, né? Que se a gente pegar lá
6 e 10, ao 10, que fala exatamente do momento, não sei se todo mundo conhece a história de Adão e Eva, acredito que sim, mas é o momento que Deus cria o paraíso, Deus cria o homem, Deus cria a mulher e faz tudo perfeito, maravilhoso. Ele fala, tudo isso daqui é seu, né? Você pode todas as coisas, porém, só não pode comer o fruto dessa árvore aqui. Aí vem a serpentinha lá, maldita serpente, né? E fala para Eva, nossa, por que você não pode comer dessa árvore? Por que você não pode comer desse fruto? E aí, a Eva responde, eu posso comer de todos os frutos, menos desse. Mas sabe por quê? Então, aí começa o então, né? Então, as fofocas começam assim normalmente, né? Então, menina, não é verdade? No serviço, com a vizinha, com o vizinho, na roda lá do pátio. Começa exatamente assim. Então, Deus não quer que você coma esse fruto, porque simplesmente você vai ser como ele. E aqui entra o primeiro pecado na terra, que é o homem querer ser como Deus. E aí depois, né, que acontece toda a cena, Eva come o fruto, dá o Adão para comer o fruto também. Aí Deus volta e procura ele. E aí eles falam, procura Adão e Adão responde, né? Estava nu e tive medo, por isso me escondi. E é exatamente isso que o pecado faz com cada um de nós. Quer uma prova maior disso, povo de Deus? Porque o pecado, como nós dizíamos, ele traz inúmeras consequências. Uma pessoa, e consequências muito pesadas, muito fortes. Às vezes a gente não tem a dimensão e a proporção que isso pode gerar na nossa vida. Não sei se todo mundo já teve essa consciência, mas parou para refletir assim, mas enquanto eu estudava para essa pregação de hoje, me vinha muito forte isso no coração. O pecado, às vezes, ele traz consequências até físicas em nós. Vamos para um exemplo? Uma pessoa que ela sofre de depressão. O que ela sente? A depressão é uma doença, certo? Uma doença física, que leva, dependendo se não for tratada, até a morte. A pessoa ela pode se matar, certo? Mas é uma tristeza profunda. É uma tristeza profunda. Aí eu te pergunto, por que essa tristeza profunda se você tem um Deus que te ama tanto? Então você está me falando, Kaique, que a minha gastrite quando ela ataca, a minha raiva que eu sinto, ela pode ser por conta do pecado? Sim. O ódio que eu sinto, a raiva que eu sinto, que me dá até aquela dor de barriga, pode ser considerado por conta do pecado? Sim. Sim, povo de Deus. É muito sério, é muito forte. Não é apenas algo que ofende a Deus, mas é algo que leva muito além disso. Pode nos levar à morte. À morte. E uma coisa que é bacana, às vezes a gente pode ter essa percepção, porque a gente pode viver muito dentro da igreja, né? Nossa, viver na sacristia e ajuda, e vai, limpa, e vem aqui, reza, e canta, e pula, e anima, e acolhe, e tudo isso. Porém, uma coisa é fato, todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma coisinha chamada pecado original. Que vem desde a época lá de Adão e Eva. E esse pecado não tem como apagar. Porém, eu posso fazer, como fala lá na musiquinha, lutar contra todo pecado que me separa, que me afasta de Deus. Romper com toda a barreira que me impede de ser livre. E ainda um pouquinho mais, tem aqueles pecados que sim, são por causa primária, que são devido a esse pecado original, mas também tem aqueles pecados que são por ações secundárias, que é por natureza humana. Perdão, errei. Pecado primário, que é por natureza humana, né? Que é por natureza daquilo que já está na nossa genética, já está em nós. E tem aqueles pecados que são por tentações que acontecem no nosso dia a dia, que são colocados pelo demônio, como a própria Eva. Então, menina, você pode ser como Deus.
Indo um pouquinho mais para frente, uma vez que nós pecamos, povo de Deus, é muito sério e muito forte, porque nós nos tornamos um verdadeiro e poderoso instrumento do demônio. Porque se o louvor ele é uma coisa que agrada a Deus, a ofensa, tudo aquilo que eu faço contra Deus, ela é um louvor ao demônio. Isso daqui é muito forte. Porque uma coisa que depois, um outro dia a gente pode conversar mais, eu quero falar assim um pouco mais do meu testemunho, mas eu tive a graça, a oportunidade de viver a experiência da escola de missão, né? E uma das coisas que eu aprendi lá, estando lá, é que uma vez que nós trouxemos para a nossa razão, para o nosso conhecimento, o que é o certo, não tem mais nada que nos impeça de viver. Então, a partir do momento que o sentimento, ele para de fluir e tudo mais, aí tá na hora da gente começar a agir com a razão. Vamos dar um exemplo. Num casamento, por exemplo, será que o esposo e a esposa, casais, pelo amor de Deus, não me apedrejem aqui, né? Levantam e se amam todas as manhãs com um sentimento? O amor acaba quando a toalha tá em cima da cama. Eu tenho quase certeza. Aí é a hora de eu amar com a minha razão, porque eu sei o que é o amor. Aí é a hora de lutar contra todo o pecado que me separa. Quando eu ouço uma ofensa, amém, Jesus, eu entrego para ti ou eu vou para cima? Quando eu vejo uma injustiça, como que é? Ainda falando um pouco mais com relação ao pecado, o pecado, povo de Deus, ele é algo que ele pode atingir apenas a nós mesmos, certo? Mas ele pode atingir também um todo, uma sociedade inteira. A partir do momento que eu pego, por exemplo, um pecado individual, ele atinge diretamente. Se eu tenho preguiça, eu estou pecando. Se eu tenho inveja, se eu tenho gula, se eu rejeito uma vontade de Deus, é um pecado entre eu e Deus e atinge apenas a mim. Mas tem aqueles pecados também que eu cometo e pode atingir o outro. A falta de amor fraterno, por exemplo. E aí começa como eu posso dizer, aquelas coisas que nós corremos muito risco de viver dentro da igreja. Eu amo a Diana, mas a Perpétua, Deus me livre. Eu quero bem a Perpétua, bem longe de mim. Isso é amor fraterno? E quem sofre com isso? É só eu? Não, a Perpétua também. Porque eu e você somos convidados a ser o braço de Deus, do amor de Deus a todos nós. Ao nosso irmão, ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso esposo, ao nosso amigo, à nossa amiga. E aí todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Poxa, Kaique, então eu sou pecador. Isso daqui para mim é fato, né? Eu estou condenado ao inferno? Não, porque louvado seja Deus, Ele é rico em misericórdia e bondade. E Ele me ama e te ama. A prova disso, Jesus Cristo. Quem é que é pai ou mãe que teria coragem de entregar o seu filho na cruz, muitas das vezes por alguém que você nem conhece? Deus fez isso. E sem pedir nada em troca. Nada. E indo um pouquinho mais para frente disso, ele nos ama tanto que, falando sim de Jesus, né, que ele deu Jesus, mas ele deu muitas outras coisas a cada um de nós. Prova disso, o sacramento. Nós acabamos de viver a Santa Missa. O ápice da nossa fé cristã, o ápice, porque é onde Jesus vem a nós em corpo, em sangue e se entrega mais uma vez. Cada missa que a gente participa é um santo sacrifício. Cada missa que a gente participa é o Cristo morrendo por amor a cada um de nós. Deus nos deu a graça da confissão, por exemplo. E aqui eu queria abrir um parênteses muito interessante, porque também enquanto eu rezava, eu me preparava para isso, porque às vezes a gente toma uma dimensão da questão de confissão, que a gente não olha o além disso. Prova disso é, por exemplo, eu confesso com o Padre X, mas eu não vou confessar com o Padre Y, Deus me livre. Eu tô chafurdando na lama, eu tô morrendo à beira da morte, mas eu não vou porque eu tenho vergonha.
Povo de Deus, acorda. O pecado, ele leva à morte. E uma vez que nós não aproveitamos dessas graças, porque a graça é de graça, que Deus nos dá para ficar chafurdando na lama, para ficar nos atolando e nos debatendo cada vez mais no lodo, será que eu confio tão cegamente assim na graça de Deus? É até mais um pecado, é uma negligência. É a mesma coisa de eu falar assim: Deus, tu és mentiroso. Porque foi Ele que deu essa graça para cada um de nós. Então, como nós falávamos, tem a Santa Eucaristia, tem a graça da confissão. E Jesus, através de tudo isso, Ele nos convida a reconhecer todos os nossos pecados. É bater no peito e falar: eu sou o pecador. Eu sou ruim. Para te humilhar? Não. Mas, por exemplo, quando a gente está doente, quem que a gente procura? O médico. Jesus, ele vai falar na palavra que eu não vim para os justos, os santos, mas eu vim para os doentes. Se nós vimos lá no início dessa pregação que Jesus, ele veio para curar, salvar e libertar, por que muitas das vezes nós ficamos nos debatendo ao invés de nos abrir, nos abandonar, nos entregar nesse amor? O pecado, ele nos paralisa. Ele nos trava. E Ele nos trava em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. E uma vez que nós não nos aproveitamos dessas graças, dessas maravilhas que o Senhor nos dá, é a mesma coisa de eu virar as costas para Ele e falar: ó Jesus, valeu, foi muito lindo tudo isso que o Senhor fez por mim, mas eu estou bem aqui onde eu estou. E aí vem todas as consequências. Ah, mas eu não sinto mais Deus. Ah, mas eu não vejo graça. Ah, mas eu não consigo mais. Sei lá, eu não sei explicar. Talvez não sabemos nem explicar o que acontece, o que se passa dentro de nós. Mas tudo isso, muitas das vezes, é o pecado, povo de Deus. Queria te convidar agora a refletir, porque eu também estava refletindo sobre isso. Quantas das vezes nós paramos e colocamos lá numa listinha aquilo que nós precisamos confessar? Nos preparamos para viver essa graça. Quantas vezes nós mesmos refletimos como que está a nossa intimidade com Deus? Jesus, ele veio muito além de curar os doentes. Ele veio para curar a nossa lepra espiritual. Ele veio para nos libertar. Porque Ele está de braços abertos para cada um de nós. Por amor. Por amor. E nada além de amor. Mas como que está a nossa relação com Ele? Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre o filho pródigo. Essa passagem ela é muito bonita, porque ela vai falar de um filho e o seu pai, que ele pede a herança. Ele pede a herança. E simplesmente ele vai para longe. Longe, 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 longe. Ele gasta absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Mas uma hora, ele cai em si. E ele volta. E uma coisa que é muito bonita, que tem uma reflexão que fala que ele volta, não porque ele sentiu saudade do amor do pai, mas porque ele não queria mais passar fome. Porque ele não queria mais viver naquela situação que ele estava. Não por amor ao pai. E ele volta. E o pai acolhe, abraça, ama. E assim é a misericórdia de Deus. Eu não sei como foi até hoje tua caminhada, tua história com o Senhor.
Mas uma coisa é fato. Se ele te trouxe, se ele me trouxe até aqui, foi porque em algum momento a gente sentiu uma necessidade maior. A gente sentiu uma necessidade maior. A gente não pode, povo de Deus, negligenciar o amor de Deus. Porque Ele é único. Ninguém, nada, nem mesmo uma mãe é capaz de amar como Deus nos amou. E olha que o amor de uma mãe é o amor de uma mãe. E a gente não toma proporção disso. Por causa do maldito pecado. Kaique, mas as coisas lá em casa não estão indo bem. Faz teu exame de consciência. Reflete por que não está indo. Kaique, mas lá no trabalho, Deus me livre. É uma fofocaiada que eu não faço parte, eu sou da igreja, eu não convenho. Talvez seja através de você que Deus quer entrar lá dentro. Ah, mas, irmão, ou a gente quer, ou a gente arruma uma desculpa. Ou a gente quer amar, romper, lutar contra todo o pecado, ou a gente simplesmente deixa como está. Porque assim como Deus, quando Ele entra, nada fica da forma que era antes, o pecado, quando Ele entra, Ele desfigura, Ele maltrata, Ele joga no chão, e não se torna mais como aquilo que Deus te criou, que foi como criatura amada dEle. Que a gente possa se abrir ao amor de Deus e buscar viver essa graça. Para a gente se aprofundar um pouquinho mais, e aí eu já finalizo nisso, eu queria te convidar a imaginar a pior situação, aquela situação que você sente mais vergonha, que você pudesse falar assim, nossa, isso daqui, Jesus amado, se passasse num telão da vida aqui agora, eu ia enfiar minha cabeça num buraco. Deus te amou. Até mesmo nessa situação. Deus te amou. Deus nos amou. Deus nos amou. E esse é o objetivo desse seminário, trazer no nosso coração essa certeza de que Deus nos ama independente de qualquer coisa, independente do nosso pecado. E assim como esse filho pródigo que foi para longe e deixou e abandonou o pai, e foi e fez e quebrou a cara e se arrependeu amargamente e voltou, que a gente também possa voltar para o nosso Pai que nos ama. Porque talvez tudo isso que nós estamos vivendo na nossa vida hoje, que a gente considera como desagradável, que a gente vê como não o amor de Deus, é só consequência do pecado. Porque Deus nos fez para ser felizes. Felizes. Só parar para pensar. Pergunta para si mesmo, não precisa me responder. Você está feliz? Você é satisfeito plenamente, completamente com a tua vida? Tipo, uhul! Se não, mergulha dentro de você mesmo e se pergunta, por que, Deus? Será que é por conta do pecado? Se é, irmão, em nome de Jesus, sai daqui e vai correndo atrás da confissão. Sai daqui e faz um exame de consciência profundo. Porque o nosso Pai nos ama. E Ele não gosta de nos ver infelizes. Para a gente mergulhar um pouquinho mais ainda, porque só está começando, queria convidar aqui na frente o Wellington. Ele vai falar um pouquinho para nós, um pouquinho do testemunho dele. Não, Wellington? Filho pródigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou me apresentar, né? Como a gente está acostumado. Eu sou o Wellington da Érica. Hoje ela não pôde estar aqui porque ela está chegando do trabalho, está com as crianças. Tenho 31 anos, né?
Sou de uma família católica, onde fui batizado muito novo. E meus pais sempre me criaram próximo da igreja, sempre me ensinaram valores que a gente podia se dizer morais em si, né? E tínhamos o costume de ir todo domingo para missa. Só que, porém, enquanto a gente estava na missa, a gente estava na igreja, era uma coisa. A gente cresceu num ambiente que de manhã era missa, de tarde forró e bar. Tipo, o pai saía da missa, já passava no boteco, tomava uma, levava eu, meu irmão, daí ia para casa, era churrasco, era festa todo final de semana, Por mais, como posso dizer, por mais inocente que a nossa infância foi, que naquela época a gente tinha a preocupação de brincar. Nossa infância era brincar. Passava o dia inteiro na rua, pega-pega, esconde-esconde, jogar bola. Tinha medo de entrar em casa para tomar água, minha mãe não deixa mais eu sair. Então, ia tomar água na casa dos vizinhos, ia fazer as coisas nas casas dos vizinhos, né? E era uma infância humilde, não era nenhum luxo. Nossa infância era só brincar, era amizade. Só que tinha esse ambiente em casa, né? De todo final de semana festa, daí todo final de semana briga. Meu pai e minha mãe chegavam num ponto de se agredirem. Começou com verbalmente, depois foi para fisicamente, presenciava várias agressões entre os dois. Isso foi se passando no tempo, eles acabaram se separando. Daí ficou eu e meu irmão morando com meu pai, porque minha mãe foi embora. E aí nisso a gente ia crescendo, 3 homens dentro de casa, tendo que aprender a se virar de um dia para o outro. Algo totalmente novo, totalmente inesperado, que a gente, por mais que a gente visse os nossos pais brigando, a gente nunca espera que eles vão se separar, né? Não, vai ficar tudo bem, eles vão ficar bem, né? Era uma semana bem, 2 ruins, mas não, vai ficar bem. Na nossa cabeça a gente nunca pensa que nossos pais irão se separar. E isso ficava muito forte, porque daí, mesmo caminhando na igreja, fazendo a primeira comunhão, né? Tendo essa vivência, mas não sentir aquela verdadeira felicidade, igual o Kaique falava aqui, né? Não sentia essa verdadeira felicidade. Foi aonde eu comecei a conhecer a pornografia. Desde muito novo, naquela época era fita cassete, que a gente escondia em cima do banheiro assim, né? Revistas espalhadas por debaixo dos colchões. Daí você começa a se descobrir seu corpo, você começa a descobrir a sexualidade, você começa a descobrir os desejos de um adolescente, de um pré-adolescente. Eu de 16 para 17 anos, meu pai me levou a primeira vez numa casa noturna, onde ele chegou e falou assim: hoje é tudo por minha conta. Esse foi meu presente. Ali ele falou assim, tudo por minha conta. Cheguei lá, fiz o que tinha que fazer. Fomos embora e a gente morando junto, a gente saía, começava a beber junto. Com 18 anos ele me pagou um stripper. Meus amigos ganhavam um carro, outros ganhavam viagem, eu ganhei um stripper com 18 anos. Porque meu pai tinha conta, meu pai tinha... As mulheres viviam muito dentro de casa. As mulheres da casa noturna viviam dentro de casa, eram as vizinhas de casas, né, de meu pai ter relacionamento com elas, que a gente acabava ter relacionamento. A minha vida, daí comecei a sair. Daí foi onde eu conheci a maconha. Conheci a maconha naquela... experimenta isso daqui, que isso daqui vai te dar um negócio legal. Conheci a maconha. Consequentemente, já estava bebendo, já estava
fazendo uso frequente de bebida, de baladas, de sexos desregrado. Até que teve um momento que meu tio chegou em mim e falou assim: olha, eu tenho um negócio para você, mas se você fizer com outra pessoa, a gente vai dar ruim. Aí ele me apresentou a cocaína. Ele me apresentou a cocaína, falando que era uma sensação nova, algo, e eu senti aquele vazio dentro de mim, né? E depois eu comecei a entender que era uma busca da felicidade. Era uma busca da felicidade. Porque enquanto eu fumava maconha, parecia para mim, eu estava numa brisa, eu me sentia feliz. Mas depois já não consegui mais me satisfazer, conheci a cocaína, aí fui aonde minha vida começou a ir ladeira abaixo. Comecei a sair de segunda a segunda, comecei a perder o emprego, isso você com 19 anos, você vai começar a perder emprego, o início da sua vida adulta, você começar a perder emprego, começar a perder as coisas por causa disso, porque eu comecei no uso muito contínuo. Daí eu peguei e falei, se eu continuar aqui, eu vou me afundar. Peguei e fui morar com a minha mãe. Fui passar um dia na casa da minha mãe mora no interior de São Paulo, e fui no intuito só de passar uns dias. Falei, eu tô muito além aqui, né? Fui passar uns dias com a minha mãe no interior, lá, graças a Deus, arrumei um emprego bom. Foi onde eu conheci a metalúrgica. Comecei a trabalhar nessa metalúrgica, tudo bem, tudo bonito, tudo ok, até eu conhecer onde era a primeira biqueira. Quando eu conheci onde era a primeira biqueira, trabalhava à noite. Para mim ficar acordado, eu tinha que buscar droga para mim ficar acordado. Só que nesse meio tempo, Deus me deu uma graça muito grande na minha vida. Nesse meio tempo, entrou uma pessoa que mudou completamente a minha vida. Por mais que nós morássemos em São Paulo, a gente foi se conhecer no interior. Eu conheci a minha esposa. E nisso, a gente se conheceu numa festa de amigos em comum. Começamos a namorar à distância. Namoramos 2 anos à distância. Todo final de semana eu vinha do interior para Diadema. Com 1 ano nós noivamos. Com 2 anos nós casamos. Primeiro casamos no civil, não tinha consciência. Para você ver como o pecado nos cega, porque eu pensava que, não, eu tô casando, eu tô fazendo certo. Porém, o pecado nos cega de uma tal maneira que a gente pensando que está fazendo certo é o completamente errado. Começamos a morar juntos, sem antes estarmos casados na igreja. Quando foi para casar na igreja, aí, hoje em dia eu fico pensando assim, que vontade de casar de novo. Que vontade de casar de novo, mas da maneira correta. Eu casei com 5 pinos de cocaína no bolso. Tinha já usado o final de semana todo, o dia todo. Chegou de tarde, eu falei, deixa eu dar uma parada que eu vou casar. Se você me perguntar a cara do padre, eu não lembro. Se você perguntar que o padre falou na homilia, eu não lembro. Agora, eu só me lembro da hora que eu comecei a usar cocaína de novo, porque casamos, o padre nos abençoou, fomos pra festa. Eu só lembro na hora que eu falei, nossa, não aguento mais tirar foto, que eu fui no banheiro e voltei a usar. Nisso, passei o resto da nossa festa de casamento usando, bebendo, muita bebida mesmo. Daí foi se passando os tempos, minha esposa não sabia, fui escondendo dela. Com 1 ano de casada, ela ficou grávida da nossa filha mais velha, que é a Valentina. Quando ela estava de 8 meses,
ela pegou droga no meu estojo do Senai. Ali, pra ela, caiu o chão. Porque foi algo que ela sempre me perguntava. Você usa alguma coisa? Você fez alguma coisa? Não. Já experimentei, mas não gostei não curti não. Isso ficou pra trás. Ela sempre me perguntava e eu sempre falava, não uso, não faço. E quando ela pegou aquilo ali, caiu o mundo. Daí, como a gente tá no pecado, o inimigo nos manipula, eu não vou mais usar, eu não vou mais fazer isso. Foi só dessa vez. Não vou mais fazer isso e tal. Beleza, até então ali ela me perdoou. Daí foi se passando os tempos. A Valentina nasceu. Daí eu falei assim, não, Valentina nasceu, então vou, como a gente diz, né, o Tico vai lembrar, vamos beber um mijo. A gente fala, vamos beber um mijo. Em vez de eu ficar com a minha esposa no hospital, amparando, cuidando dela no hospital, eu saí pra noite. Fui beber, fui pegar droga, passei a noite usando droga e bebendo. Fui no outro dia para tirar ela do hospital numa ressaca. Eu não aguentava ficar em pé praticamente. Daí foi se passando os tempos. A gente foi caminhando, a Valentina foi crescendo. E o pecado na nossa vida ainda. Toda festa eu estava usando droga. Comecei a discutir com ela. Daí foi onde eu comecei a me envolver muito mais. O pecado nos leva a fazer coisas que a gente nem imagina. O pecado foi me levando de trabalhar numa empresa, eu ter que sair de uma empresa para entrar no tráfico de drogas. Aí foi aonde eu comecei a conhecer mais pessoas, comecei a me envolver muito mais no tráfico, no crime. Foi onde eu comecei a roubar. E minha esposa pergunta, nossa, mas de onde está vindo tá vindo esse dinheiro aí? Ah, não, no trabalho, né? Tô guardando dinheiro. Cheguei a levantar uma quantia muito alta com roubo, com tráfico, que eu gastei tudo em droga, gastei tudo em prostituição. Foi aonde começou a vir as traições da minha esposa, aonde o pecado me levou a atraí-la, a gastar o dinheiro que era para nossa família. Eu comecei a gastar dinheiro com outras pessoas, com droga, prostituição, muita droga, muita prostituição. Pra vocês terem ideia, eu gastei algo em torno de 40 mil reais. Tudo em droga e prostituição. 40 mil reais. Que eu poderia ter dado entrada numa casa, poderia ter reformado a nossa casa, poderia ter comprado um carro, poderia fazer diversas coisas, podia ter pegado ela e ter viajado. Mas eu gastei tudo com o pecado. Tudo para satisfazer a minha carne. Nisso foi se passando os tempos. Eu fui cada vez me afundando mais na droga. O que eu usava 2, comecei a usar 3. Comecei a usar 4 pinos. Até o ponto que eu comecei a usar cocaína todos os dias. Quando a gente está no pecado, às vezes a gente está... Eu faço uma conta que durante 3 anos seguidos da minha vida, eu usei droga todo dia. Todo dia eu usava cocaína. Todo dia. Ou usava cocaína ou usava maconha. Ou usava os dois. Tava no vício de beber pinga. Não gostava muito de tomar cerveja, tomar uísque, essas coisas. Eu gostava de tomar pinga. Passava no bar, tomava uma pinga. Voltava, tomava outra.
E nisso minha esposa começou a perceber que eu estava muito diferente. Minha fisionomia mudou, o meu comportamento mudou. Eu, de uma pessoa alegre, extrovertida, comecei a me fechar nos cantos, não quis mais começar a sair, não quis mais começar a ir para lugar nenhum, quis começar a ficar em casa, quis começar a sair sozinho. Não, vai lá, depois eu vou. Vai lá, deixava ela sair, para quando eu sair, depois sequência, passar, pegar o que eu tinha que pegar, fazer o que eu tinha que fazer e depois ia. Já chegava lá muito louco, já chegava sem noção nenhuma. Até que teve um momento que eu fiquei 3 dias acordado no nosso aniversário de casamento. Eu comemorei, né, eu peguei uma quinta, uma sexta, fui trabalhar no sábado, 3 dias virado. Falei pra ela que tava trabalhando, saí do trabalho, tava indo buscar mais droga, dormi no carro, dirigindo, capotei meu carro na Imigrante, abracei uma árvore e dei PT no carro. Não me lembro. Eu lembro aonde que eu tava indo, que eu sei que onde eu tava indo buscar mais droga, mas eu não me lembro o caminho que eu fiz. A pessoa fala que eu saí de tal lugar, passei em tal lugar, que a pessoa me viu. Meu cunhado disse que ele que colocou o cinto em mim, que eu tava sem cinto. Isso depois só lembro eu acordando no hospital chorando muito, chorando muito. E quem tava do meu lado? Minha esposa. E ela perguntava se eu tinha usado droga. Eu falava, não usei droga não. Os médicos perguntavam, né, se eu tinha usado droga. Eu falei, não, ele tá cansado, ele saiu do trabalho agora. Aí tem tomado uma cervejinha só e tal. Deus me deu um livramento muito grande de não ter atropelado ninguém, de não ter batido em ninguém, de não ter caído no bafômetro. Os policiais foram no hospital, me entregaram habilitação, me entregaram tudo. Eu tive um corte, só tive um corte, o carro acabou. O carro, eu entrei na árvore, no meio dele aqui assim, ó, que a árvore pegou na minha cabeça aqui. Eu tive um corte aqui que eu tomei 4 pontos na cabeça. E com isso eu pensava que agora eu vou melhorar. Passou o efeito do remédio, o que eu fui fazer? Mais droga. Mais droga, mais prostituição. Já não conseguia mais parar em trabalho nenhum. Por mais profissão que eu tenho, eu já não conseguia mais parar em emprego nenhum. Comecei a ficar queimado. Comecei a trabalhar um mês numa empresa, comecei a trabalhar um mês em outra empresa. Me dava loucura, eu saía na hora do almoço para ir buscar droga e não voltava 2, 3 horas da tarde. E quem quer um funcionário assim, na verdade? Quem que quer um funcionário assim numa empresa? Nisso as coisas foi se intensificando. O uso da cocaína cada vez mais constante, cada vez numa quantidade maior. Comecei a sair de Diadema para buscar droga lá em Osasco. Um dia eu não pegava mais em Diadema, que eu falava que Diadema não me satisfazia mais. Comecei a buscar droga lá em Osasco, comecei a fazer amizades lá em Osasco. Ia de moto, voltava com 10, 12 pinos no bolso. Muito louco, fumava muito. Lembro que no ápice mesmo, eu comprava 10 pinos de cocaína e 3 maços de cigarro. Mas as contas de casa eu não pagava. As contas de casa começou a acumular. E eu fui me definhando. Ficava muito forte quando o Kaique falava que o pecado nos leva a nossa doença do físico, né? Se você olhasse pra mim, minha esposa falava que tinha medo de quebrar minhas pernas. Tão fina que era. Eu chupado, assim, o olho fundo, a barba desse tamanho. E todo dia usando droga. Até que teve um momento que se intensificou tanto que eu fiquei 7 dias acordado. Perdi o emprego,
numa sexta-feira. A mulher me mandou embora numa sexta-feira. Saí do trabalho, busquei droga, fiquei acordado sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira. 7 dias eu fiquei acordado, somente com efeito de droga. Sem comer, só tomando água, tomando cachaça. 7 dias acordado. Nisso a gente teve um desentendimento muito forte, porque ela estava vendo a minha situação, ela estava vendo o meu estado, só que eu não queria ajuda. A gente teve uma briga muito forte nesse dia, que daí eu saí transtornado de casa. Nesse dia os policiais queriam me matar, porque eu passei no meio das 2 viaturas deles, quase atropelei eles na rua de casa. Eu vi eles parados assim, eu desci no meio da rua, mirei neles e passei no meio a uns 120 por hora. Eles foram me buscar e começavam a me falar as coisas, e eu debatendo, me livrando deles. Até que o polícia engatilhou a arma nas minhas costas. Se você não parar, eu vou te zoar. Eu vou te matar aqui, porque antes que você mate alguém, eu vou te matar. Ali eu tive um choque, porque ele estava com a arma engatilhada nas minhas costas. Ele foi, revistou meu carro inteiro, não achou a droga que estava no meu carro. Só que em vez também de eu ir para casa, não, eu fui buscar mais droga ainda. Tive um começo de overdose no meio da Marginal Tietê, aonde via... Eu lembro que eu chorava muito e falava, eu já não quero mais. Assim como um filho pródigo, não porque eu estava sentindo saudade do amor, porque eu já não tinha mais forças. Eu não tinha mais forças, aonde eu vi pela primeira vez o inimigo se revelar do meu lado. Ele dava risada e ele falava assim, acelera, vai mais rápido. Isso já estava uns 140, 150. Acelera, vai mais. Eu lembro que eu saía cortando os carros assim no meio da Marginal assim, ó, 140, 150 por hora. E chorava muito, batia, esmurrava o volante, esmurrava o carro. Cheguei lá, busquei mais droga ainda. Lembro que eu fiquei perambulando por São Paulo. Fui em São Bernardo, depois fui lá para Aricanduva, do Aricanduva voltei para Diadema, depois eu saí de novo sem rumo. Minha esposa me ligando, volta para casa, como que você tá? Que não faz isso, que não sei o quê. Daí... voltei para casa de manhã, foi quando eu tive aquele estalo de realidade. O que eu estou fazendo da minha vida? Ali, desabafei tudo em cima da minha esposa. Logo depois nós recebemos o convite para poder fazer o Caná, o retiro de casais, que eu já tinha recusado. E as pessoas ainda continuaram, insistiram em nós. Fizemos o retiro completamente, só fomos. Sem nem saber o que era, o que nos esperava, o que aconteceu, o que tinha que levar. Sabia o que tinha que levar porque o pessoal comenta lá, né? Mas só fomos. Foi eu, a Érica e a Valentina, chegamos lá, parecia que eu já conhecia todo mundo. Sabe quando você chega num lugar que parece que você conhece todo mundo? Eu fui acolhido de uma tal maneira, a gente foi acolhido de uma tal maneira, que eu olhei assim e falei, nossa. Tipo, ninguém veio e me falou, nossa irmão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a pessoa simplesmente só me deu um abraço acolhedor. Passamos o retiro, somente chorando, só chorávamos. Todos os momentos. Tem um momento muito forte que eu não vou contar, que vocês vão fazer, né?
Tem um momento muito forte, que é onde ali a gente começou a entender. Nesse dia eu pude me confessar, depois de mais de 15 anos sem me confessar, sem comungar, senti aquele amor de Deus. Senti aquele amor de Deus tão forte dentro de mim, assim como o filho do pródigo voltou e o pai dele o recebeu com um abraço, com a melhor túnica. Foi desse jeito que eu senti. Hoje em dia estamos caminhando na comunidade, não estamos mais no meio dos casais. Deus nos chamou em outra realidade. Estamos na coordenação de um grupo de jovens. Que eu sempre falei, tudo que eu vivi, eu tenho que ajudar os jovens. O que sempre me tocou foi os irmãos de rua e os jovens. Sempre o que me tocou foi os irmãos de rua e os jovens. Falei, tudo que eu passei na minha juventude, eu não posso deixar um jovem, uma pessoa que tem um futuro todo pela frente, o amor de Deus todo pela frente, entrar no pecado. Como a música nos dizia, lutar contra todas as barreiras que nos separam de Deus. Ser filhos extremamente de Deus. É isso que eu queria contar um pouco para vocês poderem lutar com todas as forças de vocês, da maneira mais entregue. Não vai ser fácil, pelo contrário, vai ser prazeroso.